Fala galera, bem-vindo ao canal Tecnauto Automotive. Vídeo de hoje, sonda lambda, certo? Erros P0135, P0132, P0141, 0142, 0143. Erros relacionados à resistência de sonda, certo? A maioria aqui já sabe, mas se não sabe ainda, a sonda ela tem uma resistência. Beleza, Thiago? Certo? Rompeu a resistência ou está com problema na fiação do carro. Vou mostrar para vocês que existem modelos de aplicação de sonda e que às vezes uma sonda errada pode gerar um erro desses. Beleza? Então, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dê um like pra gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Beleza? Isso tudo depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um exemplo de um Peugeot, certo? 308, Peugeot com motor 2.0. Esse carro aqui apresentava erro de sonda lambda, beleza? P0135, P0132, certo? Aí o que a gente fez? Substituímos a sonda, porque a sonda estava com a resistência queimada, certo? Vou mostrar para vocês depois aqui na bancada, resistência queimada. Colocamos a sonda e veio outro erro de sonda. Agora, erros diferentes um pouco, e eu vou falar um pouco desses erros para vocês, certo? A sonda está aplicada a sonda errada ainda, a gente não aplicou a sonda certa e resolvi fazer esse vídeo para vocês para falar um pouco desse carinha aqui, beleza? Pessoal, antes de mais nada, se você que é inscrito no nosso canal, você vê dois vídeos com o mesmo conteúdo, mudando apenas alguma coisinha, isso é proposital, que a gente quer saber para quem que nosso vídeo está sendo mais indicado. Para quem tem um erro desse genérico ou para quem tem um erro desse focado num carro específico. Nesse caso nós estamos usando um Peugeot 308, certo? Mas se o seu carro é outro, pode ficar no vídeo que vai te ajudar também, certo? Então fique com a gente até o final desse vídeo. Vamos lá, vou explicar a situação para vocês. Nós temos um carro aqui que veio com problema de sonda lambda, aquecimento de sonda. Erro P0132, P0135, curto-circuito aberto, certo? Beleza, o que a gente fez? Medimos aqui a resistência da sonda, a sonda estava com a resistência aberta. Desculpa, eu vou interromper minha explicação. Sonda lambda mede oxigênio de escapamento. Não vou entrar em detalhes a função desse cara aqui, porque eu acredito que muita gente já sabe, mas esse vídeo não é o foco de falar dela, é falar só desse errinho aqui, beleza? Então vamos lá, a sonda lambda, vamos lá, medir a resistência de sonda com um multímetro na escala de ohms, certo? E essa sonda ela tinha uma resistência em aberto, não tinha resistência, estava rompida a resistência. Perfeito. Compramos a sonda nova, uma marca boa aí, que eu não vou mencionar o nome, também não quero fazer propaganda para ninguém. Colocamos a sonda, entregamos para o cliente e o cliente retornou com a luz acesa de volta, certo? Vamos passar o aparelho, erro de sonda, porém não era o mesmo erro, era um erro diferente, certo? O que acontece? Nós tínhamos aqui uma sonda com circuito aberto, a gente não sabia qual era a resistência dela correta, e nós colocamos uma sonda com a resistência muito pequena, certo? A resistência quase com curto-circuito, e ela não funciona direito nesse carro. A sonda que a gente colocou, vou mostrar para vocês aqui na bancada. Estamos aqui com o nosso multímetro, certo? Na escala de ohms. A sonda que a gente colocou no carro é essa aqui. Beleza. Resistência de sonda é os dois fios brancos. Vamos medir a resistência dela. (8,9 ohms, certo? Minto, tá caindo 7,5, 6, depende de como pede aqui, tem um resíduo aqui. Então, ó, a nossa resistência seria de 6,5 ohms, certo? Resistência da nossa sonda que nós colocamos no carro, perdão, certo? Colocamos essa sonda no carro. E ele ficou dando erro agora de curto-circuito a terra. Esse carro com a sonda rompida, com a resistência rompida, ele dava erro de curto-circuito à massa, certo? Que, ou seja, estava com a resistência rompida. E quando a gente colocou essa sonda aqui, ela deu erro de curto-circuito à terra, mudou. Por quê? Porque ela tem uma resistência muito pequena e o correto desse carro aqui, a aplicação dele, seria essa sonda aqui. Vou medir para vocês agora aqui a resistência, vocês vão ver a diferença. Pode escapou da mão aqui. Vamos lá. 11 ohms. 11, se esperar aqui vai chegar no 10. Então, pessoal, vocês viram a diferença de sonda? A sonda que a gente colocou no carro foi uma sonda com resistência muito baixa e o sistema identificava o que? Curto-circuito. Identificava que a fiação estava em curto ou realmente que a resistência estava muito pequena. Colocamos a sonda certa, que agora nós vamos aplicar no carro, e o carro foi embora o erro, não voltou mais, certo?
Então, lembrando para vocês, não é só pegar uma sonda universal, colocar no carro, sempre coloca a aplicação correta, né? A gente foi vítima da Autopeça, a Autopeça mandou uma sonda para a gente com a resistência errada, com a resistência incorreta, e a gente sofreu tendo que fazer 2 vezes o mesmo serviço, trazendo transtorno para o cliente trazer o carro de volta para a nossa oficina. Mas estou mostrando para vocês a solução aqui, para vocês não cometerem o mesmo erro que a gente cometeu, certo? Que é confiar extremamente na Autopeça. Beleza. Qual é a solução para isso? Colocar a sonda correta, mais nada. Poderia ser invertido, certo? Esse carro poderia precisar de uma sonda com 5 ohms e a gente colocou uma de 10. Poderia ser invertido, ia dar o erro também. Daria um erro de curto-circuito, de sonda rompida, circuito rompido, P0132 ou P0135, certo? No mais, a sonda funciona perfeitamente, só essa característica aí da resistência que influencia diretamente nela. Pessoal, explicar para vocês aqui como é que o sistema do carro entende que a resistência do carro é grande demais, é pequena, porque o carro está em curto ou não. Tá? Nós temos da esquerda para a direita o terra, depois o resistor de 10K, depois outro resistor de 10K e a bateria. Tá? E a bateria. Como é que funciona a associação de resistores? Só para vocês entenderem, uma breve explicação, para ficar mais prático para vocês entenderem. Eu já expliquei ele no papel, vou explicar agora aqui. Vocês estão vendo que entre os dois resistores nós temos 6 volts, tá? Como é que a gente tem 6 volts? Imaginem que na bateria, no 12 volts dela ali, no lado direito, ela tá mandando 12 volts. Esse 12 volts ele passa por um resistor. O que é a intenção? O 12 volts sempre procura o terra, certo? O polo positivo ele sempre procura o polo negativo. Então, temos o terra de um lado puxando para o terra e temos 12 volts do lado puxando 12 volts. Como nós temos resistores iguais, de 10K iguaizinhos, a diferença de tensão no meio dos dois vai ser metade da voltagem, da tensão de bateria. Então, como nós temos dois resistores de 10K, certo? Nós temos no meio 6 volts, porque a resistência é igual. Então, fica pela metade. Agora, se eu pegasse, galera, esse resistor aqui da esquerda, e eu diminuísse, eu vou até pausar aqui, para ficar dar um pouquinho de tensão. Eu vou pegar esse resistor aqui e vou diminuir a resistência dele. Vou baixar para 5. Certo? 4.87, beleza. O que vai acontecer com esses 6 volts ali? Será que ele vai aumentar os 6 volts? Será que ele vai para 9, para 8, ou será que ele vai cair? Ele vai cair, galera. Por quê? Porque o terra vai ter muito mais força sobre o 12 volts. Porque o terra tem um resistor menor, uma resistência menor à tensão. Então o terra vai ter muito mais força do que o 12 volts. Imagine que no meio, onde tem 6 volts ali agora, ali é um cabo de guerra, certo? Cabo de guerra aí, o terra está puxando pro terra para ter um 0 volts ali, e o 12 volts está puxando para 12 volts para ter um 12 volts ali. Só que o 12 volts ele passa por um resistor de 10K, ele tem uma resistência maior ao do outro lado. O outro lado tem um resistor de 4.87, na verdade eu vou arredondar aqui para 5. Do outro lado nós temos um resistor de 5K, só que a resistência é menor, certo? Então o terra vai ter mais força sobre o 12 volts. Não sei se ficou clara essa minha explicação, vou prosseguir aqui para vocês verem. Olha lá. 4 volts. Tínhamos 6 volts, agora caiu para 4 volts. Por quê? Porque a resistência aqui ela é menor. Se nós formos diminuindo ela, vai cair mais ainda. Ó, foi para 1.39. Se eu for mexer agora na outra resistência, Thiago, eu quero baixar ela. Opa, vou baixar essa resistência aqui para menos de 1K. A tensão vai ser maior que 6 volts aqui. Vocês entenderam a lógica, como é que funciona? Entenderam? Eu vou voltar para onde que eu estava, 10K aqui e 5K aqui. Então, pessoal, imagine que onde está o 4 volts ali agora, ali a central, ela identifica ali, né? Nós temos, imagine que o 5K, como eu expliquei para vocês, o 5K é a sonda, certo? Na verdade não é 5K, é 5 ohms, né? Mas imagine que o 5K é a sonda e o 10K é um resistor que tem ali para fazer a associação de resistores e o sistema identificar se a sonda está com resistência boa ou não. Então, como é que funciona o sistema para identificar se o circuito está aberto ou fechado?
Imaginem que ali onde vai o 4 volts, eu vou até adicionar aqui um voltímetro, vou botar um voltímetro aqui, volts aqui, vou adicionar um voltímetro assim aqui para ficar fácil vocês entenderem. Perdão. Imaginem que nesse voltímetro aqui, eu vou ligar ele para o lado de terra, beleza? Tem que ter um terra de um lado, certo? Imagine que o multímetro ali, esse V. Aí uma ponteirinha vocês botam no terra e a outra ponteirinha vocês botam aqui, certo? Na verdade, perdão, eu expliquei um pouco errado. Na verdade não é para ser um voltímetro. Imagine que o voltímetro ali é a central, certo? Só que a central não tem aquele fio ali. A central, ela tem uma saída que é um conversor analógico que ele analisa a tensão. E ele vai analisar aquela tensão que vai estar no meio dos dois resistores, certo? E o que ele vai fazer? Ele sabe que se... vou prosseguir aqui, ó. Ele sabe que... no caso aqui eu vou botar uma resistência... né? No nosso caso a gente precisa da resistência de 10 ohms lá, certo? Então... o que aconteceu? Ele sabe que ele tem que ter 6 volts ali. Opa! Ele analisa aquele sinal. Que tem uns 6 volts ali. A central analisa, opa, tem 6 volts. Beleza, se tem 6 volts, então a resistência da sonda está ok. E ela fica analisando isso constantemente. A partir do momento que foi colocado uma sonda errada, uma sonda de 5K, o que aconteceu com essa tensão? Ela caiu de 6 volts para 3,94. O que o sistema identificou? Curto-circuito alterra, porque foi botado uma resistência menor do que a esperada, certo? Beleza, então aí que estava o erro, aí que está o problema identificado. Tá, Thiago, se minha resistência aqui ele queimou meu resistor aqui, queimou o resistor, eu tirei ele fora, certo? Fica o que ali? 12 volts. Identificamos 12 volts ali. E aí a sonda identifica o que? A sonda não, a central identifica o que? Curto-circuito a massa, porque é 12 volts ali, então identifica circuito aberto. Certo? Vou voltar aqui de novo, vou voltar como é que estava. E se a gente bota se entra em curto, né? Mesma coisa, se entrar em curto aqui e o resistor baixar demais a resistência, certo? Vai identificar que a tensão caiu também, então identifica curto-circuito alterra. É assim que funciona a leitura, assim que o sistema de injeção à central, certo? O comando powertrain ali, ele identifica curto-circuito a massa, curto-circuito a terra. Isso não só da sonda, de todos os sistemas, né? Resistência de solenoide, resistência de bico, bobina, ele identifica isso dessa maneira, certo? Isso estou explicando para vocês, pessoal, a grosso modo, tá? O que acontece? Não pode nunca entrar numa central mais que 5 volts. Ela queima, central não, o processador, né? Claro que não é aplicado essas tensões nem essa resistência que eu simulei aqui. Isso é apenas um simulativo para vocês, para abrir a mente de vocês e vocês entenderem, beleza? Então, acho que ficou bem explicado agora, acho que ficou bem fácil de entender como é que funciona isso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê um like pra gente continuar trazendo conteúdo para vocês aí. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, abraço!